será que você sente o que sente, mesmo quando não quer? Por que o desejo insiste em aparecer justamente nos momentos mais inadequados? Por que ele se revela em rostos que você queria esquecer, em sensações que você nunca teve coragem de nomear? E se eu te dissesse que essa energia que você tenta controlar, reprimir ou esconder, é, na verdade, a linguagem secreta da sua alma? Carl Jung não via o desejo como um erro. Ele enxergava nele uma mensagem codificada vinda do inconsciente. Mas o que acontece quando você se recusa a ouvir o que o próprio corpo está tentando dizer? Você aprendeu que o sexo é apenas algo biológico, físico, instintivo, que o desejo é um impulso que precisa ser domado, saciado ou disfarçado. Mas e se essa energia for muito mais do que isso? E se ela for a força criadora que movimenta seus sonhos, que alimenta seus medos, que molda os contornos mais sombrios da sua alma? Jung descobriu que a libido não se limita à carne. Ela é símbolo, é arquétipo, é a corrente vital que percorre tudo o que existe. E aquilo que você reprime, cedo ou tarde, se transforma em distorção, até que a sua própria alma comece a gritar em silêncio, implorando para ser ouvida. Talvez seja por isso que você vive dividido. Uma parte sua deseja, a outra sente vergonha por desejar. E nessa guerra interna, você vai se perdendo. Começa a projetar no outro aquilo que ainda não reconheceu em si mesmo. Transforma o desejo em culpa, e a culpa em compulsão. Mas Jung alertava: aquilo que você não torna consciente, você chama de destino. Quantas escolhas suas não foram, no fundo, respostas inconscientes a uma energia que você nunca compreendeu? Já se perguntou por que certos relacionamentos te drenam? Por que alguns olhares parecem te desmontar por dentro? Como se tocassem algo que vem de muito antes da sua história atual? Isso não é acaso, é o inconsciente se manifestando através da sexualidade. Não estamos falando apenas de prazer. Estamos falando de poder, de identidade, de uma reconexão com partes suas que foram esquecidas. Para Jung, o desejo é um mapa interno, mas, como todo mapa, é preciso saber interpretá-lo, ou ele pode te levar direto ao abismo. É por isso que esse vídeo não é só sobre sexo, é sobre você, sobre aquilo que pulsa por trás da sua aparência, do seu autocontrole, da imagem que você mostra ao mundo, sobre o que arde em silêncio dentro do seu peito enquanto você finge que está tudo bem. Jung enxergava o que muitos ignoravam, que a sexualidade é uma passagem, e quem teme atravessá-la acaba sendo dominado por tudo o que deixou trancado do outro lado. Existe uma energia em você que vai muito além do desejo físico. É uma força ancestral, arquetípica, que move não só o seu corpo, mas também a sua alma. Jung não a via apenas como libido, mas como a própria expressão vital do inconsciente buscando se tornar consciente. O problema é que você não reconhece essa força. Você a recalca, a adestra, a transforma em culpa ou em vício. E depois se pergunta por que vive preso em repetições afetivas, relações vazias, ansiedade e uma insatisfação silenciosa. Mas, e se o que você chama de instinto for, na verdade, um chamado disfarçado de fogo? Já reparou como certas pessoas desencadeiam reações tão intensas em você, mesmo quando tudo indica que não deveria ser assim? Talvez porque o seu inconsciente não esteja buscando lógica, esteja buscando inteireza. A energia sexual é uma linguagem simbólica da alma.
quando ignorada, se torna sombra, obsessão, impulsividade, autossabotagem. Mas quando acolhida, pode se transformar em transcendência. Só que há um detalhe: o que não é elevado será drenado, e o que não é compreendido será distorcido. Freud via o desejo como conflito, Jung como símbolo. E essa diferença muda tudo, porque o símbolo não pede repressão, pede interpretação. A energia sexual, quando lida simbolicamente, deixa de ser um impulso cego. Ela vira ponte entre o seu mundo interior e a realidade ao redor. O problema é que fomos ensinados a temer essa ponte, a chamá-la de pecado, fraqueza, loucura. Mas, quase sempre, aquilo que você teme é justamente o que mais precisa ser acolhido. Pense, quantas vezes você abafou um desejo, não por ética, mas por medo. Medo de perder o controle, de parecer menos racional, de ser julgado, de se expor. Só que o inconsciente não respeita os limites da moral. Ele quer se expressar, nem que precise invadir seus sonhos, seus sintomas, seus relacionamentos. E quanto mais você o nega, mais ele grita. E quanto mais ele grita, mais sua alma sangra. Até que um dia você percebe: a dor nunca foi o problema. O problema foi não escutar o que ela queria dizer. E no fundo, a mensagem é simples: seu desejo não está errado. Ele apenas se perdeu. Porque você se afastou de si mesmo. Porque parou de escutar o corpo como templo e passou a tratá-lo como máquina. Porque transformou prazer em culpa, paixão em ameaça. Mas a verdade é que essa energia sexual é a mesma energia da criação, da arte, da transformação. Jung sabia que quem compreende essa força não precisa mais controlá-la, só precisa escutá-la. E é nesse ouvir que nasce o renascimento. Existe algo em você que vibra antes mesmo do pensamento. Uma força primal, sim, mas também divina. Jung chamava isso de energia psíquica, uma corrente que liga o instinto ao espírito. Quando reprimida, ela gera monstros. Quando liberada sem consciência, devora. Mas quando compreendida, revela. Por isso ele dizia: o problema nunca foi o desejo, foi a ignorância sobre o que ele realmente significa. Toda energia que não encontra um símbolo vira compulsão. E toda compulsão é a alma clamando por reconhecimento. Você já percebeu como alguns desejos não te libertam, te aprisionam? Como certas fantasias se repetem como uma música quebrada, te puxando sempre para o mesmo abismo, disfarçado de prazer? Isso não é só química, é mitologia pessoal. É a sua alma encenando no teatro do corpo o roteiro que você ainda se recusa a ler com os olhos da consciência. Jung dizia: o que não é integrado retorna como destino. E assim, você segue desejando o que te machuca, amando o que te desfaz, buscando o que te destrói, não por fraqueza, mas por falta de tradução simbólica. Essa energia, quando aprisionada, não desaparece. Ela se disfarça, vira irritação constante, um cansaço que não tem explicação, uma tristeza que não cabe em nenhuma lembrança. Você tenta controlar, mas ela escapa. Tenta ignorar, mas ela seduz. Porque, no fundo, não se trata de controle, trata-se de escuta. O corpo fala, e ele fala por símbolos. Quando você sonha com excessos, com encontros estranhos, com situações intensas e caóticas, não está vendo coisas bizarras. Está vendo a sua libido tentando criar forma no invisível. A cultura nos ensinou que reprimir é virtude, que se você controlar tudo, será forte. Mas Jung sabia. A verdadeira força não está em dominar a energia, está em transmutá-la. E transmutar não é sufocar, é ouvir, acolher, reinterpretar.
é permitir que o desejo suba da pele até o espírito e se manifeste não apenas como tesão, mas como propósito, como criação, como intensidade existencial. Por isso, quem se torna íntimo da própria sexualidade não se torna mais animalesco, se torna mais lúcido, porque a sombra do desejo só é perigosa para quem a mantém no escuro. E é nesse escuro que você talvez tenha vivido até agora, tentando ser racional, espiritual, produtivo, mas sentindo que algo falta, como um calor que não aquece, um impulso que não encontra causa. Talvez o que te falta não seja mais controle. Talvez o que te falte seja permissão. Permissão para sentir sem medo, para desejar sem culpa, para encarar seu lado instintivo como parte da sua grandeza, não como falha. Porque, como Jung revelou, sua sexualidade não é um problema a ser resolvido. É uma linguagem a ser aprendida. E só quem aprende a ouvir o que arde dentro de si pode deixar de ser prisioneiro do que não compreende. Não é à toa que o desejo se tornou tabu. Ele ameaça estruturas, dissolve máscaras, expõe verdades, e toda verdade não dita se transforma em veneno, lento, invisível, mas fatal. Jung compreendeu que muitos dos nossos maiores medos têm o rosto do desejo, não porque o desejo destrua, mas porque ele revela. Ele te arranca da anestesia do ego e te coloca frente a frente com aquilo que você mais tenta evitar, sua natureza selvagem, sagrada, intuitiva. E talvez seja por isso que você tenha aprendido a temer aquilo que, no fundo, te libertaria. Já reparou que quanto mais você tenta eliminar certos desejos, mais eles voltam com intensidade multiplicada? Isso não é falha moral, isso é dinâmica psíquica. É o que Jung chamava de enantiodromia, o movimento inevitável de tudo aquilo que é reprimido rumo ao seu oposto. Ou seja, o que você tenta matar dentro de si renasce, mais forte, mais disfarçado, mais perigoso, e se você não reconhece, acaba sendo governado por isso, sem perceber. Desejar não é o problema é não saber por que se deseja, e é aí que mora a prisão, porque repressão não purifica, ela deforma, ela torna o desejo um fantasma, um espectro, que se infiltra nas suas decisões, nos seus relacionamentos, na sua fé. Você se torna viciado não em prazer, mas em fuga, porque o verdadeiro desejo não é pelo outro, é por si mesmo, por se reencontrar, por se sentir inteiro, por parar de atuar papéis que não ressoam com quem você é. Mas como realizar isso se o desejo foi ensinado a ser sujo? Como abraçar aquilo que o mundo mandou esconder? É por isso que Jung falava da união dos opostos. A sexualidade, em sua raiz mais profunda, é a força que busca o reencontro entre masculino e feminino internos, entre anima e animus, entre razão e instinto, espírito e carne. Não se trata de romance, trata-se de alquimia, de fusão. E se você não permitir que essa fusão aconteça dentro de si, buscará isso fora, em relacionamentos que te consomem, em experiências que te anestesiam, em distrações que te entorpecem, mas nada externo preenche o vazio de uma energia que não foi integrada. Você não precisa ser perfeito, precisa ser inteiro. E ser inteiro significa aceitar que dentro de você existe fogo, impulso, necessidade de contato, de criação, de intensidade. Não para ser dominado, mas para ser guiado. O desejo, quando negado, se torna compulsão, mas quando reconhecido, se torna visão, direção, verdade. E talvez você não precise de mais técnicas, mais estratégias,
mais fórmulas, talvez só precise de coragem. Coragem para olhar para dentro e perguntar: o que em mim ainda arde em silêncio? Quantas vezes você confundiu desejo com amor? Quantas vezes se entregou, não porque estava inteiro, mas porque buscava alguém que te devolvesse as partes que você mesmo abandonou? Jung diria: a energia sexual, quando inconsciente, torna-se campo de projeção, e você começa a amar, não a pessoa à sua frente, mas a imagem do que falta em você. E é por isso que tantos relacionamentos terminam em destruição, porque esperavam que o outro curasse uma ausência que nem sabiam nomear. E quando isso falha, a dor não é só rejeição, é colapso de um mito. E esse mito mora fundo, porque desde cedo te ensinaram que sua energia devia ser moldada, que meninos não choram, homens não sentem, mulheres devem se guardar, que pureza é negação, que nobreza é recato, que intensidade é descontrole. Mas ninguém te contou que a alma humana não se curva sem consequência, e tudo aquilo que você reprime hoje voltará, talvez como vício, talvez como desespero, talvez como uma crise existencial à meia-noite. Jung sabia: o que não é simbolizado será dramatizado. Você sente isso, não sente? Esse cansaço que não é do corpo, essa ansiedade sem causa visível, essa vontade de sumir e, ao mesmo tempo, ser encontrado. Isso é sua psique implorando por integração, implorando para que o desejo deixe de ser vergonha e volte a ser bússola, para que a sexualidade deixe de ser território de medo e volte a ser ponte para o sagrado. Mas essa travessia só acontece para quem tem coragem de morrer um pouco. Morrer para o personagem que se acostumou a representar. Renascer sem mapa. E talvez seja por isso que você ainda não conseguiu se libertar. Porque no fundo, ainda acredita que algo em você precisa ser consertado, que esse fogo é disfunção, que essa fome é carência. Mas, e se não for? E se for apenas o eco da sua alma pedindo para que você pare de negociar com a sua verdade? Jung dizia: o homem moderno não se encontra porque evita enfrentar o inconsciente. E o inconsciente grita com o idioma do desejo, grita por dentro, grita nos silêncios, e se você não escuta, se torna exatamente aquilo que mais teme. Mas existe um ponto de virada, um momento em que o desejo deixa de ser perseguição e se torna caminho, em que o impulso deixa de ser distração e se torna revelação. Isso só acontece quando você troca o julgamento. Tentar vencer a si mesmo é o início. É quando você finalmente para de fugir e começa a dialogar com aquilo que pulsa por trás do espelho. Porque o desejo não é o fim da sua jornada, é o começo dela. O desejo é o convite. O sintoma é a seta, a sombra é o mestre. E só você pode decifrar o que sua própria alma está tentando dizer. Você já reparou como o desejo verdadeiro é silencioso? Não aquele desejo fabricado pela publicidade ou pelas carências do ego, mas aquele que nasce como um sussurro incômodo, que não excita, mas pesa. Ele não grita, ele espera. Jung acreditava que esse desejo é a voz do self, a parte mais profunda e íntegra do seu ser, tentando se fazer ouvir. E o self, diferente do ego, não busca aplausos. Ele busca inteireza. Quer que você pare de dividir sua alma entre o que é permitido e o que é reprimido, entre o que é aceitável e o que é autêntico. Esse desejo profundo não te convida para prazeres imediatos. Ele te convoca para um rito de passagem, um chamado para abandonar a fantasia infantil de que prazer sem dor é possível, para atravessar o abismo entre corpo e alma,
e descobrir que, no fim, sempre foi sobre fusão, sobre reencontro. Jung dizia que a libido é a força que conduz o indivíduo à realização do si mesmo. Mas isso não acontece sem confronto. Você precisa enfrentar os demônios deixados na porta do templo, porque a sombra não é o inimigo. Ela é o guardião da sua própria entrada. Talvez você tenha evitado esse caminho porque ele não é bonito, porque ele exige encarar tudo o que você fez para ser amado. Exige perceber que, muitas vezes, seu desejo foi moldado para agradar e não para expressar quem você realmente é. E isso dói, porque exige desapego. Exige quebrar a imagem de si mesmo que você construiu para sobreviver. Mas existe algo mais belo do que sobreviver: viver. Viver em profundidade. Viver com intensidade psíquica. Viver em verdade. E o desejo pode ser essa porta, se você tiver coragem de atravessá-la. Essa travessia, no entanto, é solitária. Ninguém pode caminhar por você. Você pode ouvir 1000 conselhos, ler 1000 livros, repetir 1000 mantras, mas se não olhar nos olhos do seu próprio impulso com honestidade radical, nada muda. Você continuará desejando o que não entende, repetindo o que te fere, sabotando o que te cura, porque a energia que você não compreende te controla, e só há uma saída: tornar-se íntimo do próprio caos. Fazer do corpo um altar, do desejo um oráculo, porque não há evolução sem Eros, e não há Eros sem sombra. Agora que você chegou até aqui, talvez já tenha sentido. O desejo não é o inimigo, é o mapa. Um mapa escrito com tinta invisível. Um mapa que só aparece quando você para de fugir da noite e começa a andar nela com os olhos fechados. Porque é no escuro, e só no escuro, que as imagens mais verdadeiras surgem. E quando elas surgem, não há mais retorno. Só há transformação. Você não é apenas carne e pensamento. Você é símbolo. Uma metáfora viva de tudo o que ainda precisa ser descoberto dentro de si. A energia que te move, que te assusta, que te expõe. Essa energia é sagrada. Não porque seja pura, mas porque é real. E tudo que é real apodrece no silêncio se não for acolhido. Jung não queria que você fosse casto ou perfeito. Ele queria que você fosse inteiro. Porque, no fundo, tudo o que sua psique mais deseja é voltar a ser indivisível. A vida te treinou para fugir do desejo, da sombra, da intensidade, da contradição. Mas talvez tenha chegado a hora de parar. Parar e escutar o que vibra por trás da máscara. O que pulsa no silêncio entre um pensamento e outro. O que você chama de caos. Pode ser apenas a alma dizendo: eu estou aqui. E quando você escuta, tudo muda. Porque a verdadeira paz não é a ausência de conflito. É o abraço entre forças opostas dentro de si. Você carregou por tempo demais a culpa de sentir, o peso de desejar, o medo de ser tomado por algo que nem você compreende. Mas agora você sabe. O que te atravessa não é fraqueza, é linguagem. E a linguagem do inconsciente não se escreve com palavras. Ela se escreve com sonhos, impulsos, arquétipos. O corpo é o papel, o desejo, a tinta, a alma é a caligrafia. Então eu te deixo com uma pergunta que talvez ecoe por dias. O que sua energia está tentando te mostrar que você ainda não teve coragem de ver? Porque enquanto você fugir do fogo, continuará se queimando em chamas alheias. Mas, se decidir atravessar o próprio incêndio, poderá se forjar em algo que não é mais controle, nem submissão, mas criação. A alquimia só começa quando você para de temer o calor. Se isso fez sentido para você, não porque foi explicado, mas porque foi sentido,
Então talvez você já tenha começado a escutar sua psique de verdade. Se for esse o caso, eu te convido a continuar essa jornada comigo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, não como um gesto automático, mas como quem reconhece que há algo aqui que precisa ser continuado. Porque aquilo que tocou sua alma já não pode mais ser desfeito.